quando tudo parece se encaminhar para o desfecho, na verdade, é apenas o início. Albert Howard, uma personalidade com a qual todos nós podemos nos identificar em algum momento da jornada. Em um crepúsculo de verão, Carla expõe seus sentimentos a Paulo, segurando seu coração com as mãos. No entanto, a resposta não corresponde às expectativas. Não compartilho dos mesmos sentimentos, declara Paulo. O mundo de Carla desmorona. Mas por quê? Porque uma única palavra pode ter um impacto tão significativo sobre nós. A rejeição, esse sentimento de não ser amado ou valorizado, nos atravessa como uma flecha, nos tornando vulneráveis. Os seres humanos, por instinto, anseiam por aceitação e conexão. Desde eras antigas, ser rejeitado poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Na era moderna, a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva única. No cenário grandioso da narrativa filosófica, convido você a se perder nas vastas paisagens da Grécia Antiga, onde emerge com imponência o estoicismo, uma filosofia que, com sua magnitude e profundidade, revoluciona os alicerces do pensamento humano. É nesse contexto que Zenão de Cítio, situado nos domínios de Atenas, erige os sólidos pilares dessa monumental escola filosófica no majestoso Stoa Poikile. O estoicismo, em sua essência filosófica, não se limita a nos orientar. Ele nos instiga a abraçar a vida em sua totalidade, cientes da existência de elementos alheios ao nosso controle. Essa filosofia, contudo, ressalta que, mesmo diante dessa constatação, somos detentores de um poder intrínseco. Temos a capacidade não apenas de compreender, mas também de moldar e direcionar nossa reação diante desses elementos inescrutáveis, transformando nossa jornada pessoal em uma busca incessante por significado e autenticidade. Nessa viagem pela Grécia Antiga, entre os pilares do Stoa Poikile, encontramos não apenas ensinamentos filosóficos, mas um convite para uma introspecção profunda, um diálogo eterno entre a sabedoria atemporal e a busca incessante por compreender o tecido intricado de nossa própria existência. Permita-se mergulhar nessa narrativa, onde cada palavra é um convite para explorar os recantos mais profundos do pensamento humano. Adentrando as reflexões de Sêneca, o respeitado conselheiro do imperador Nero, somos conduzidos a uma imersão profunda na complexidade da natureza humana. Ele sublinha de maneira marcante a importância vital de viver em equilíbrio e harmonia com a natureza circundante. Já Marco Aurélio, o sábio imperador romano, em suas contemplações, penetra nas profundezas da existência, abordando temas como a efemeridade da vida, a inevitabilidade da morte e a busca incessante pela virtude como norte orientador. Epicteto, o ex-escravo que conquistou sua liberdade, sutilmente nos recorda que não são os eventos externos, com sua miríade de acontecimentos, que perturbam a tranquilidade interior. Pelo contrário, é a interpretação que atribuímos a esses eventos que influencia a estabilidade de nossa paz interior. Nesse cenário grandioso da filosofia estoica, percebemos que cada palavra, cada ensinamento, é como uma peça escondida no vasto quebra-cabeça da existência. A rejeição, a aceitação e a autotransformação tornam-se elementos cruciais dessa jornada filosófica. E assim, com essa compreensão mais ampla, torna-se evidente que a rejeição, longe de ser um simples contratempo, se revela uma força impulsionadora para a evolução e a autorrealização. Essa perspectiva, enraizada nos ensinamentos estoicos, oferece uma luz de sabedoria, incentivando-nos a transformar desafios em oportunidades, a fortalecer nosso caráter diante da adversidade e a enxergar cada não como uma porta aberta para um novo começo, pleno de aprendizado e crescimento. Esses filósofos, com suas vidas e ensinamentos, evidenciam que, independentemente das circunstâncias, temos a capacidade de escolher como enfrentar a vida. A rejeição, então, não se configura como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Antes de explorarmos como o estoicismo nos auxilia a lidar com a rejeição, é crucial compreender que essa filosofia não se restringe a regras rígidas, mas sim a uma maneira de viver. Se elevássemos nosso olhar assumindo a posição de espectadores privilegiados diante de uma grandiosa peça teatral,
A cena da rejeição se desdobraria diante de nós de forma simplista. Seria, em sua essência, apenas uma pessoa proferindo um não à outra. Entretanto, ao adentrarmos o intricado universo mental daquele que experimenta a rejeição, o simples não se metamorfoseia em um turbilhão incontrolável de pensamentos e emoções, uma tempestade interior que ecoa nas profundezas da alma. Epicteto, com sua sabedoria perspicaz, proclama que não são as circunstâncias externas em si que perturbam as pessoas, mas sim as opiniões que estas nutrem sobre tais circunstâncias. Sob essa perspectiva, a rejeição, ao lado de qualquer outro evento externo, revela-se, em sua essência, um fenômeno essencialmente neutro, desprovido de uma valoração intrínseca positiva ou negativa. Assim, a simples negativa se transforma em um intricado enredo psicológico, onde a interpretação do não ganha dimensões vastas. Cada recusa, longe de ser uma sentença final, é um convite para uma jornada introspectiva, uma oportunidade para desvendar as camadas profundas de nossa psique. O verdadeiro desafio não reside na rejeição em si, mas na habilidade de transcender as interpretações subjetivas que moldam nossa percepção do evento. Dessa forma, podemos reconhecer que a rejeição, quando desprovida de juízos preconcebidos, é apenas um capítulo neutro na história de nossas experiências, aguardando nossa interpretação para ganhar significado. Numa profunda imparcialidade, a rejeição se revela destituída de um valor intrínseco, transcendendo a dicotomia entre positivo e negativo. Ela configura-se como um fato bruto da existência. O intricado mosaico de nossa reação diante da dor ou da alegria desvela-se como uma criação subjetiva, uma interpretação moldada pelas lentes singulares de nossa percepção. À luz das sábias palavras de Marco Aurélio, somos confrontados com a conscientização de que, se nos sentimos impactados por algo externo, não é esse algo que nos perturba em sua essência, mas sim a moldagem subjetiva de nosso próprio julgamento sobre tal algo. Neste reconhecimento emerge o empoderamento, a compreensão de que possuímos o atributo sagrado de alterar essa avaliação, de redesenhar as fronteiras de nosso entendimento. Assim, a rejeição, longe de ser um veredito inalterável, torna-se uma tela em branco sobre a qual podemos projetar novas perspectivas. A metamorfose do sofrimento em crescimento, da negação em aceitação, revela-se como um ato criativo, uma expressão única de nossa capacidade de reinterpretar a realidade. Neste palco da existência, somos os diretores de nossa narrativa, capazes de transformar o aparente infortúnio em uma oportunidade para redefinir quem somos e o que buscamos. Na iminência de confrontar a firme negativa, convido-o a mergulhar nas profundezas de reflexões inspiradoras, ascendendo a um campo de contemplação que transcende a aparente desaprovação. Encare com ousadia e resiliência essa negação não como um veredito inapelável, mas como uma expressão transitória de ainda não, ou talvez como um convite sutil a explorar os intricados caminhos que se desdobram diante de nós. A rejeição, longe de ser um ponto final, se ergue majestosamente como o prólogo de uma jornada inexplorada, uma narrativa que se desdobra diante de novas possibilidades. É nesse momento de aparente desalento que as sementes da reinvenção e do crescimento são plantadas, abraçando a rejeição não como uma derrota, mas como uma paleta de cores que aguarda nossa habilidade de criar uma nova obra-prima. Cada não se torna, assim, uma tela em branco, convidando-nos a pintar novas paisagens, a explorar os recantos mais profundos de nossa resiliência e criatividade. Na encruzilhada entre a negação e a possibilidade, descobrimos a força intrínseca que reside em cada desafio. Essa narrativa de superação se desdobra como um convite para transcender as limitações percebidas e abraçar um futuro repleto de oportunidades, onde cada recusa é apenas um capítulo inicial em uma história de descoberta e autotransformação. No tecido da existência, onde a sabedoria estoica guia nossos passos, descortinamos a habilidade de transformar obstáculos em fontes inesgotáveis de fortaleza e discernimento. A jornada pessoal transcende o simples enfrentamento da recusa. Ela se torna um convite sublime para evoluir, buscando a autorrealização nas interseções entre resiliência e compreensão.
Encarar o não com destemor abre portas para um reino vasto de possibilidades, onde cada desafio é uma oportunidade velada para crescer e prosperar. Nesse cenário, a rejeição não é apenas um obstáculo, mas uma moldura dourada que enquadra a obra de arte em constante evolução que é a nossa vida. Cada não se transforma em um pincel habilmente manuseado, contribuindo para a complexa tapeçaria de nossa jornada. Essa tapeçaria tece experiências que moldam nossa essência, impulsionando-nos em direção à verdadeira realização. Cada recusa, longe de ser uma barreira, é uma peça fundamental na construção do quadro completo de nossa existência. Assim, seguimos adiante, navegando pelo intricado caminho da vida, conscientes de que cada desafio é uma oportunidade disfarçada de crescimento e autodescoberta. Ao abraçar os princípios perspicazes do estoicismo, perceba que cada obstáculo pode ser habilmente transmutado em uma fonte robusta de fortaleza interior e discernimento aguçado. Nessa perspectiva, a jornada pessoal se revela como um convite constante à metamorfose, uma dança fluida entre desafios e autodescoberta, conduzindo inexoravelmente à evolução incessante em direção à plena autorrealização. Na intricada tapeçaria da existência, onde os fios da rejeição entrelaçam-se com os da superação, emerge um padrão que transcende a aparente adversidade. Cada não é um ponto de virada, uma oportunidade para redefinir narrativas e moldar destinos. A filosofia estoica, ao iluminar a compreensão de que o poder de interpretação reside em nossas mãos, convida-nos a transformar cada revés em um catalisador de crescimento. Num compasso cósmico, as batidas do não são o fim, mas sim a sinfonia que precede a ascensão. Ao abraçar a rejeição como um elemento intrínseco à jornada, transcendemos a narrativa linear do sucesso e do fracasso. Cada negativa torna-se uma nota na partitura da autenticidade, uma melodia que ressoa na busca incessante pela verdadeira essência. Assim, a narrativa da vida repleta de nãos revela-se como um caleidoscópio de oportunidades para a transformação, uma epopeia onde cada revés é, na verdade, um prelúdio para um novo capítulo de crescimento e autenticidade. É na aceitação destas nuances que encontramos a magia de uma existência plenamente vivida, onde a resiliência se torna o pano de fundo de uma história que se desdobra em infinitas possibilidades. Iniciemos uma profunda incursão nos meandros da experiência humana, desvendando os intricados caminhos da rejeição, que, longe de serem meros reveses, se convertem em fortes pilares do caráter individual. A cada confronto com a repulsa, nossas fundações internas são fortalecidas, nossos limites são testados, e emerge uma resiliência que, como uma antiga muralha, se ergue imponente diante das adversidades. Esses momentos de negação, longe de serem marcas de fracasso, são, na verdade, oportunidades veladas para redefinir nossas trajetórias. Assim como o ferreiro molda o metal no calor intenso da forja, somos esculpidos pela experiência da rejeição. Cada não ressoa como um eco que reverbera nas profundezas da alma, despertando uma força interior que, muitas vezes, permanece latente até ser confrontada com a necessidade de se manifestar. Portanto, ao invés de encarar a rejeição como um fim, abracemo-la como uma aliada que, ao desafiar nossas expectativas, nos impulsiona em direção a novas descobertas e conquistas. Ao reconhecermos a rejeição como uma força esculpida que contribui para a formação de nosso caráter, podemos transformar cada não em um degrau ascendente em nossa jornada. Esses momentos desafiadores são, na verdade, convites para explorar territórios inexplorados, descobrindo facetas desconhecidas de nós mesmos. A verdadeira medida de nossa resiliência não reside na ausência de rejeição, mas na maneira como respondemos a ela. Assim, ao aceitarmos a rejeição como uma parte inevitável da condição humana, revelamos nossa capacidade de adaptabilidade e crescimento. Cada episódio de negação torna-se uma página valiosa em nosso livro de vida, acrescentando profundidade e complexidade à narrativa de quem somos. Portanto, que cada não seja encarado como um convite para uma transformação interior,
impulsionando-nos a transcender os limites autoimpostos e a abraçar o potencial ilimitado que reside em nossa jornada única. Em uma dança cósmica com o não, descortina-se a oportunidade de aprendizado contínuo, um laboratório vivo onde cada recusa se transforma em um cadinho de sabedoria. Cada rejeição, longe de ser uma sentença irrevogável, revela-se como uma encruzilhada propícia para reavaliar meticulosamente os rumos traçados. É a chance ímpar de ajustar a trajetória em busca de propósitos mais alinhados e metas mais ressonantes, numa contínua busca pela autenticidade. No epicentro dessa jornada encontramos a possibilidade de transcendência, uma metamorfose interior que, ao absorver as lições da rejeição, nos permite emergir renovados. Assim como a semente precisa enfrentar a resistência da terra para brotar como uma planta robusta, enfrentamos a resistência do não para florescer como seres mais resilientes e autênticos. Cada rejeição, portanto, é um capítulo vital no livro da autodescoberta, onde as páginas se enchem não de desespero, mas de uma resiliência que tece a narrativa de nossa evolução. Ao acolhermos a rejeição como uma aliada, abrimos portas para um vasto território de crescimento pessoal. Cada não se torna um ponto de partida para uma análise profunda de nossos valores, desejos e ambições. Assim, ao invés de nos determos diante da aparente barreira do não, transformamo-la em um trampolim para saltar em direção a novos horizontes. A rejeição, nessa perspectiva, é um convite para uma jornada de autodescoberta contínua, onde as páginas do destino são escritas com a tinta da resiliência e da determinação. Desvendemos então os segredos entrelaçados da rejeição como um catalisador do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Ao enfrentar o espelho das adversidades, somos compelidos a questionar nossas crenças mais arraigadas, a escavar as profundezas da alma em busca das sementes de crescimento. É um chamado à introspecção, uma jornada rumo às camadas mais intrínsecas do eu, onde a rejeição se revela não apenas como um desafio, mas como um convite ao florescimento pessoal. Nesse intricado labirinto da autodescoberta, cada não ressoa como uma nota única, contribuindo para a sinfonia em constante evolução que é a nossa jornada. A rejeição, longe de ser um obstáculo, torna-se o solo fértil no qual as sementes do autodesenvolvimento germinam. A cada recusa, estamos diante de uma encruzilhada onde escolhemos entre estagnar ou florescer, entre permanecer na sombra ou buscar a luz da compreensão. Assim, ao desvendar os segredos da rejeição, abrimos as portas para um reino de possibilidades inexploradas. Cada revés transforma-se em uma tela em branco, convidando-nos a pintar novos caminhos e a esculpir uma narrativa mais rica e autêntica. A jornada rumo ao autoconhecimento é, portanto, uma jornada de autoria constante, onde cada capítulo, marcado por um não, contribui para a epopeia singular que é a construção do eu. Na trama da existência, a rejeição, longe de se manifestar como uma maldição, desvela-se como uma bênção disfarçada. Um presente intrínseco de valor que, ao ser recebido com a devida sabedoria e coragem, nos conduz a recantos antes inexplorados de autodescoberta e crescimento. Ao pôr do sol de cada dia, percebemos que cada desafio, cada não que enfrentamos, transforma-se em um combustível ardente capaz de acender a chama da evolução e autorrealização. Expresso meu sincero agradecimento por investir seu precioso tempo e atenção neste vídeo enriquecedor. A jornada que compartilhamos aqui é um convite constante à reflexão, à transformação e ao florescimento pessoal. Espero que tenham gostado e, se gostaram, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos. E aqui na tela vão aparecer um vídeo e uma playlist com valiosos vídeos de rica sabedoria. Clique e assista. Te aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos juntos novas narrativas e horizontes de entendimento. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.